Eu já morei em Portugal em 2018 e naquela época tinha uma maneira de vir como turista e se legalizar através de contrato de trabalho. E foi a maneira que eu vim. Naquela época Portugal era a terra dos documentos. Era muito mais fácil conseguir documentos. Apesar de demorado, né? Mas você conseguia a sua residência aqui e eventualmente a sua cidadania. Porém, hoje em dia as coisas estão bem mais difíceis. Tipo, bem mais difíceis. Recentemente, Portugal tem aprovado aí leis que estão fazendo as pessoas pensarem duas vezes. E eu mesmo fui pego de surpresa aqui com algumas dessas leis novas. E isso me fez pensar, será que Portugal ainda vale a pena? Por isso, eu vim até Braga para falar com o Vasco. Quando o assunto é lei e coisas mais complicadas, mais sérias, assim, eu prefiro falar com um especialista para não ficar passando a informação errada, né? Eu fiz um vídeo com o Vasco alguns meses atrás e vocês gostaram muito. E o Vasco também tem me ajudado muito aqui com meus documentos. Então já fica a indicação aí e os contatos aí estão aqui embaixo. Agora vamos falar sobre essas novas leis de Portugal e se ainda vale a pena. E já adianto logo, pessoal, se vocês quiserem um terceiro vídeo meu com o Vasco falando sobre Portugal e tirando todas as suas dúvidas, já deixem nos comentários. Agora vamos pro vídeo. Sempre quando a gente fala de assuntos relacionados a Portugal, documento, imigração, é com o Vasco. Igual a gente já fez um vídeo com o Vasco há alguns meses atrás. Novamente o Vasco está no canal. Muito obrigado, Eliezer, muito obrigado. Eu começo por agradecer o seu convite e agradecer também a todas as pessoas que assistiram ao primeiro vídeo e que nos motivaram a gravar uma segunda etapa, um segundo vídeo. Portanto, a todos que tiveram essa simpatia, muito obrigado. Ó, pessoal, e a gente tá gravando esse vídeo porque tem muita alteração, tem muita coisa nova agora sobre Portugal, sobre imigração, documentos. E até eu tava confuso, ainda estou um pouco confuso, mas por isso que a gente vai tirar as dúvidas com o Vasco sobre brasileiro que está no Brasil, que quer vir para Portugal, brasileiro que já está aqui em Portugal. Como é que vai ficar a sua situação aqui? Se você já tem nacionalidade, você não tem nacionalidade, a gente vai falar de todas essas questões aqui, tirar todas as dúvidas. E, bom, como tem tanta coisa nova, eu já vou falar sobre lá em 2018, quando eu vim para Portugal, eu vim com aquela manifestação de interesse, aquele artigo 88, que você chegava como turista e você ficava como turista aqui, conseguia o contrato de trabalho e eventualmente você conseguia a sua residência e eventualmente ainda a nacionalidade. Isso acabou, né? Isso acabou, aliás. Isso já acabou em junho de 2024. Eu estou a dizer a data porque nós estamos a gravar este vídeo em novembro de 2025 e é importante que as pessoas saibam que quando estiverem a assistir a este vídeo, se for daqui a 6 anos ou daqui a 1 ano, que o que estamos a dizer hoje se reporta, por um lado, às alterações que já ocorreram, mas que neste momento, em 2025, estão em vigor, mas nós não sabemos como é que vai ser daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. E essas alterações, no que diz respeito ao fim da manifestação de interesse, isso já terminou. Bom, muita gente na altura veio com, assim, inclusive eu, em 2018, vim assim, né, com o artigo 88, manifestação de interesse, e com isso acabou. Quais são as outras alternativas de visto, Olha, aliás, que ainda tem... Certo. Não acabou apenas a manifestação de interesse, acabou também... Eu compreendo, por um lado, que a manifestação de interesse tenha terminado. Não sou tão crítico quanto sou noutros aspectos relativamente ao governo, porque eu acho que, na maior parte dos países do mundo, as pessoas, quando querem imigrar, se eu quiser ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou sei lá, para a Suíça, a maior parte das pessoas, os países, exigem papéis. Ou seja, as pessoas têm que pedir, têm que requerer uma autorização de residência, têm que requerer um visto, e, portanto, não podem entrar num país como turistas, não é? E depois ficarem. Compreendo que isso tenha terminado, ou seja, não sou tão crítico assim quanto a essa medida, digamos assim, quanto ao fim da manifestação de interesse. Mas sou absolutamente crítico quanto ao fim do visto para procura de trabalho. Até há pouco tempo existia o visto para procura de trabalho que permitia às pessoas virem conhecer Portugal, virem procurar um emprego e depois, se encontrassem esse emprego, pudessem ficar cá a trabalhar. Já vinham com agendamento, isto permitia ao governo português saber quem entrava, por onde entrava, onde estava, para onde ia, se tinha encontrado emprego, se não tinha. Havia um grande controle do Estado sobre estas pessoas. E, portanto, esse foi até um dos fundamentos da existência deste visto, que era o visto para procura de trabalho. Por um lado, permitia este controle e, por outro lado, também permitia fazer face à grande carência de mão de obra que Portugal tem em determinadas áreas. Seja na indústria, seja na restauração, na hotelaria, em determinados serviços, há uma grande falta de mão de obra.
E com este visto, o visto para procura de trabalho, esta falta de mão de obra podia ser colmatada. E o que é que as pessoas têm agora? Podem naturalmente requerer um visto no consulado português da área de residência, porque eu gostaria que as pessoas compreendessem o seguinte. Uma coisa é um visto, outra coisa é uma autorização de residência. O visto é aquilo que antecede a autorização de residência. E, portanto, primeiro é requerido o visto e só depois a autorização de residência. E as pessoas, estando no seu país de origem, estando no país onde vivem, podem requerer um visto de estudo, por exemplo, ou podem requerer um visto de trabalho. O que é que tem que ser feito para isso? Tem que encontrar um emprego em Portugal, tem que ter uma entidade, seja uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, pessoa física ou pessoa jurídica, que lhes garanta um emprego e que celebrem, enquanto ainda estão no Brasil, um contrato de promessa de trabalho ou um contrato de trabalho. E depois sim, depois de terem este visto, podem vir para Portugal e requerer a sua autorização de residência. É a opção que existe hoje. Bom, então, com tantas alterações, quais as possibilidades que a gente tem hoje, 2025/2026, que são as mais realistas, para quem está no Brasil? Eliezer, eu acabei de dizer, em minha opinião, são estas duas as mais relevantes, o visto de estudante e o visto de trabalho, sem prejuízo de existirem outros vistos. Existe, por exemplo, o visto D7, que é para aquelas pessoas que são aposentadas ou que têm rendimentos próprios. Muitas pessoas acham que o visto D7 é apenas para quem está aposentado e tem rendimentos da sua aposentadoria. Não é assim. Mesmo aquelas pessoas que não têm ainda a idade de se aposentarem, mas que têm rendimentos próprios, provenientes de arrendamento de aluguer de imóveis, como se diz no Brasil, em Portugal diz-se arrendamento, ou aplicações financeiras, por exemplo, estas pessoas também podem requerer um visto com base neste pressuposto. Existe também o seu visto, o visto para nómada digital. Portanto, existem mais opções. O que não existe é aquela opção de vir para Portugal como turista e ficar cá a morar. E também, naturalmente, como disse, também já não existe, infelizmente, o visto para procura de trabalho. Bom, essas situações, elas de vistos, então abrangem mais pessoas que estão, né, no Brasil e querem vir para Portugal. Mas quem já está em Portugal, o que essas alterações que o governo fez, o que isso altera na vida de quem está com processos aqui em Portugal ou de forma irregular? Eliezer, temos que ver o seguinte, aquelas pessoas que residiam em Portugal até 3 de junho, se não estou em erro, 3 de junho de 2024, não tinham ainda uma autorização de residência, mas já estavam a descontar para a Segurança Social, já tinham emprego, estavam a trabalhar, estavam numa situação informal e formal ao mesmo tempo. Formal porque já trabalhavam e descontavam e pagavam os seus impostos e as suas contribuições para a Segurança Social. Informal porque, na verdade, não tinham ainda uma autorização de residência. Para essas pessoas que até 3 de junho de 2024 estavam nessas circunstâncias e que, como disse, contribuíam para a Segurança Social, para essas é ainda possível requerer uma autorização de residência estando cá em Portugal. As outras poderão requerer uma autorização de residência se pretenderem estudar na universidade, por exemplo, não é? Podem estar cá em Portugal a morar e requerer uma autorização de residência para estudar numa universidade ou num instituto politécnico, enfim. E agora também tem mudanças no reagrupamento familiar ou continua a mesma coisa? Acabou o reagrupamento familiar? Como é que vai funcionar? Não acabou o reagrupamento familiar, mas tem novas regras. Se vocês me perguntarem assim, eu estou em Portugal sozinho, tenho filhos menores de idade, eles podem vir para Portugal ou não podem? Como é que é? Os seus filhos menores podem vir para Portugal sem nenhum problema. Não têm que requerer nenhum visto, nenhuma autorização de residência enquanto estão no Brasil. Podem fazê-lo cá sem nenhum problema. Filhos menores não têm nenhum problema. Cônjuges com filhos menores também podem vir para Portugal e requerer cá o reagrupamento familiar sem nenhum problema. Agora, o problema começa aqui, isto de facto sofreu algumas alterações, esta matéria, significativas. Pais, imagina você que está cá a morar em Portugal, quer trazer os seus pais para cá morar ou quer trazer os seus filhos maiores de idade. Esta matéria sofreu aqui uma alteração significativa, porque obriga a que o cidadão que está cá a residir em Portugal, para que possa trazer os seus pais, por exemplo, e os seus irmãos ou os seus filhos maiores de idade, obriga a que esteja cá a residir há pelo menos 2 anos em situação regular. Isto é de facto uma alteração significativa que antes não existia. Por outro lado, também os cônjuges, quando eu digo cônjuges, podem ser pessoas do mesmo sexo diferente, não tenho
nenhum problema cá em Portugal. Bom, mas estes cônjuges, se não tiverem filhos menores ou incapazes, porque à incapacidade aplica-se o mesmo regime, e este cônjuge só pode vir para Portugal, requerer o reagrupamento familiar, claro que poderá requerer uma autorização de residência, um visto e depois uma autorização de residência por si próprio. Sim. Mas se quiser o reagrupamento familiar, o cidadão que está cá em Portugal tem que estar a residir cá de forma regular há pelo menos 15 meses. Portanto, isto é significativamente diferente. E por outro lado, para que possa ser um bocadinho mais claro, imagine que você chega hoje a Portugal e é emitida agora uma autorização de residência. Você chega hoje a Portugal para que a sua esposa possa requerer uma autorização de residência por reagrupamento familiar. Vocês tinham que ter residido 18 meses em Portugal, no Brasil, antes da sua chegada. Ou seja, vocês residiram 18 meses, coabitaram, não é? Tiveram uma residência comum de 18 meses no Brasil e você apenas poderá requerer o reagrupamento da sua familiar, da sua esposa, 15 meses depois de estar cá a residir em Portugal de forma regular. Sim. É de facto extremamente penoso. Não concordo com esta alteração, é extremamente discriminatória e vai prejudicar, vai separar de certa forma as famílias, porque há famílias de duas pessoas, não tem que haver filhos, não é? E vai prejudicar imenso estas pessoas. Tá, agora vamos falar da nacionalidade, que para mim foi uma das maiores, né, que teve, né? Que antigamente era 5 anos de residência, você conseguia a nacionalidade. Agora... Verdade. Você já vai ser abrangido por essa alteração. Porque no que diz respeito a cidadãos de países nacionais, de países de língua oficial portuguesa e cidadãos de Estados-membros da União Europeia, vai haver aqui uma alteração que não é tão complicada, como é má, mas não é tão complicada como para outros cidadãos de outros países. Então dizia eu que vai haver esta alteração, o prazo passa de 5 para 7 anos. E este prazo de 5 anos que hoje existe tem em conta o tempo da manifestação de interesse, por exemplo, não é? Okay. Nós hoje, uma manifestação de interesse demorava muitas vezes 1 ano ou 2 anos a ser concluído esse prazo. Mas esse tempo de espera, 1 ano, 2 anos, o que fosse, já era tido em conta para o prazo dos 5 anos. Sim. Agora, não só aumenta para 7 anos, como aquele período de tempo que as pessoas estão à espera da autorização de residência não é tido em conta. Nossa. E, portanto, é muito mais pesado, é muito mais difícil e mais complicado. Então, na teoria, 7 anos. Na prática, vai Pode para ser mais, uns porque 10 anos. os processos muitas vezes são demorados. Depois também há aqui uma outra alteração no que diz respeito à contagem do prazo. Nós sabemos que este prazo não tem que ser contado de forma seguida, as pessoas não têm que ter uma residência regular em Portugal de forma seguida, pode ser interpolada, pode ser, por exemplo, em 2020, 2018, 2025. Bom, mas o que é importante é que agora tenham em conta que este prazo de 7 anos tem que ser contado nos últimos 9 anos. O que antes era 15, agora diminuiu para 9. Então, aí eu só de espera ou eu tenho que saber, por exemplo, igual lá tem nos Estados Unidos, eu tenho que saber, tenho que estudar a cultura do país, tenho que saber. Bom, também história. houve alterações quanto a isso. Nós hoje o que temos na lei é que estas pessoas têm que provar o conhecimento da língua portuguesa através de um exame. Naturalmente, que quem é do Brasil, este conhecimento da língua portuguesa já se presume. Portanto, a pessoa não tem que fazer nenhum exame, justamente que é de um país de língua oficial portuguesa. Mas os outros cidadãos que não sejam de países de língua oficial portuguesa têm que sim fazer um exame nível A2. Mas, quer no que diz respeito a brasileiros, quer no que diz, e angolanos e moçambicanos, etc., quer no que diz respeito a cidadãos de outros países, que não de língua oficial portuguesa, terão que apresentar mais alguns comprovativos. Os comprovativos de conhecimento da cultura portuguesa, da história portuguesa, dos símbolos nacionais. Os direitos terão que comprovar também os direitos e deveres fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa, a organização política do Estado português. Enfim, tem vários requisitos mais que terão que ser comprovados. E houve também aqui uma outra alteração mais, também lhe posso dizer, Eliezer. Mudou também no que diz respeito à moldura penal, ao registro criminal. Hoje, quem foi condenado a uma pena de prisão igual ou superior a 3 anos não pode adquirir nacionalidade portuguesa. No futuro, e notem uma coisa que eu não disse, mas vou dizer agora, que é muito importante que saibam. Nós estamos aqui a falar, no que diz respeito à matéria da nacionalidade portuguesa, de intenções do governo, que não estão ainda em vigor.
foram votadas e aprovadas na Assembleia da República. Houve um partido da Assembleia da República que suscitou a fiscalização preventiva da constitucionalidade ao Tribunal Constitucional e que, por isso, estas alterações não foram ainda publicadas e não estão ainda em vigor. E, portanto, temos que aguardar que passem, digamos assim, no crivo do Tribunal Constitucional. Mas, então, dizia eu que uma outra alteração era a diminuição deste prazo de 3 anos para 2 anos. Quem tiver sido condenado a uma pena de prisão igual ou superior a 2 anos também não poderá adquirir nacionalidade portuguesa. Estas são, essencialmente, as alterações mais significativas no que diz respeito a processos de aquisição de nacionalidade portuguesa para quem reside em Portugal há mais de 5, que passa para 7 anos. E se eu for descendente, se eu sou filho, neto de português, como é que vai funcionar para mim agora? Tem alteração para mim também? Bom, houve algumas alterações relativamente a outros processos de nacionalidade que vão terminar. Por exemplo, aqueles cidadãos que são descendentes de judeus sefarditas, esses processos vão terminar. Aqueles cidadãos que são pais de portugueses de origem e que residem em Portugal há 5 anos, ainda que de forma não regular, sem título de residência, esses também podem, até hoje, e ainda podem, requerer nacionalidade por esta via, pelo facto de residirem em Portugal há 5 anos, ainda que sem título, mas porque têm um filho com nacionalidade portuguesa, que é um filho português de origem, digamos assim. E estes processos também vão terminar. Hoje ainda são possíveis, porque, como dissemos há pouco, estas alterações não entraram ainda em vigor, mas esta possibilidade pode também terminar, estas duas possibilidades que acabei de referir, porque a intenção do Governo, e se isto for aprovado, será terminar com estas possibilidades de requerer nacionalidade portuguesa. Mas há também umas alterações significativas, não para filhos, você falou de filhos e netos de portugueses, não para filhos de portugueses, mas para netos. No que diz respeito aos netos, há também aqui alterações significativas. O Governo pretende que, nós hoje sabemos que os processos dos netos, estas pessoas podem, quando eu digo netos, digo aqueles que pulam uma geração, como se diz no Brasil, que saltam uma geração, em que o filho do português, o filho ou a filha do português, já faleceram. E, portanto, os netos podem requerer nacionalidade portuguesa por esta via, apresentando provas de efetiva ligação à comunidade. E que provas são essas? É o conhecimento suficiente da língua portuguesa, que lá está, mais uma vez, no caso de brasileiros, angolanos, moçambicanos, timorenses, enfim, este conhecimento suficiente da língua portuguesa se presume. Portanto, são processos relativamente simples. E o Governo pretende alterar isto. Pretende também passar a exigir, nestes casos, o conhecimento que eu disse há pouco dos símbolos nacionais, da cultura portuguesa, da história portuguesa. E o que é aqui é exatamente a mesma coisa que nos processos de residentes em Portugal. Tá bom, e se eu já tiver nacionalidade portuguesa, eu tenho alguma chance de eu perder essa nacionalidade por algum motivo? Há também uma alteração votada nesse sentido, que também não está em vigor, que é aquelas pessoas que têm uma outra nacionalidade, não é? E que adquiriram nacionalidade portuguesa, mas nos 10 anos imediatamente seguintes à aquisição da nacionalidade portuguesa cometeram determinados crimes e foram condenados a uma pena de prisão igual ou superior a 4 anos por crimes associados ao terrorismo, crimes contra a liberdade, contra a liberdade e a autodeterminação sexual, contra a vida, contra crimes por tráfico de drogas, tráfico de armas, auxílio à imigração ilegal. Determinados crimes, estas pessoas poderão perder a nacionalidade se a sua condenação for igual ou superior a 4 anos. Mas isto, naturalmente, no âmbito de um processo judicial, é determinado por um juiz. Portanto, não é o governo português que diz assim, foste condenado, vou tipo. Não, o governo português é naturalmente, há a separação de poderes e isto é naturalmente feito por um juiz no âmbito de um processo penal. Portanto, não é uma perda automática. Pessoal, tem muita... Eu mesmo não tinha visto a fundo, né? Só tinha visto por notícias aqui ali, nada a fundo. E eu estou surpreso, é muita alteração, né? Muita alteração e nós até, aliás, acabamos por cortar muita coisa para que também no vídeo não fique tão grande, não é? Mas já deixamos aqui a porta aberta para quem quiser um terceiro vídeo e depois também, se me permitir dizer, podem assistir, consultar o meu canal, onde eu tenho muitos vídeos já com muita matéria. Se quiserem, podem beber lá muita informação no meu canal Vasco Esteves. Sim, se você posta vídeo, né, semanalmente. Sim, e praticamente. Todos esses assuntos muito mais a fundo estão no canal e também todas as redes sociais e também todo tipo de contato do Vasco estão aqui também na descrição do vídeo. Mas vamos para responder a pergunta do título. Vale a pena vir para Portugal mesmo com tanta alteração que estão dificultando? A gente não falou de nenhuma alteração que facilita, né? Então, vale a pena ainda? Aliás, eu acho que vale a pena, mas vamos ser claros. Portugal continua com um problema de carência de mão de obra.
Sim. Não é? Você vai aos Sim, restaurantes, quem é que você vê trabalhar? Sim, Brasileiros. Imigrantes, sobretudo brasileiros, pontualmente alguns venezuelanos, mas sobretudo brasileiros. Nós temos um problema de mão de obra. Podem-me dizer que há variadíssimas razões para isso, admito-as todas, mas a verdade é que temos problema de mão de obra, carência de mão de obra. E, portanto, estas pessoas continuam a fazer falta. Vale a pena? Vale, porque há emprego para estas pessoas. O problema é que estas pessoas, se quiserem vir para Portugal, têm que vir de forma regular, têm que vir com papéis. Não podem vir na aventura. E eu sempre fui contra quem vinha na aventura. Contra na medida em que digo, nunca aconselhei a que ninguém o fizesse. Vale a pena? Vale. Mas vale a pena para quem vier de forma absolutamente regular. Sim, agora falando de... Eu já vim para Portugal em 2018, de outra forma, né, que eu vim aqui agora que é com visto de nômade digital e tudo mais. E desde 2018 eu via também a comparação de 2018 para agora 2025/2026, aumentou muito o número de imigrantes, né, quando você vai para restauração, para mão de obra, a gente está construindo a nossa casa, são muitos imigrantes, né, que trabalham na mão de obra para a construção da casa também. Verdade. E realmente Portugal precisa de pessoas, mas tá dificultando, então por isso a gente pode falar que vale a pena pelo país que é, né? Que é um país muito seguro e tudo mais. Vale a pena. Eu percebo que algumas medidas eu entendo, mas por exemplo, já não entendo relativamente a processos de nacionalidade portuguesa para quem mora em Portugal há mais de 5 anos hoje, que passará para 7. Não compreendo que o Estado venha exigir um comprovativo de que a pessoa tem capacidade para assegurar a sua subsistência. Esta medida e esta introdução desta exigência, as pessoas terão que comprovar para requerer nacionalidade portuguesa que conseguem assegurar a sua subsistência. Olha, para começar, quem está cá em Portugal está a trabalhar. Ninguém vive à custa de subsídios. Isto é uma introdução de uma medida absolutamente eleitoralista para agradar aos partidos de extrema-direita, que são contra imigrantes. É uma medida, no fundo, persecutória em relação aos imigrantes, porque não tem cabimento nenhum. Os imigrantes, Eliezer, eu já o disse e volto a repetir, os imigrantes em Portugal dão muito mais ao país do que aquilo que recebem. É uma percentagem ínfima de imigrantes que vive com subsídios e, naturalmente, aqueles que têm subsídios, por exemplo, quem tem um subsídio de emprego, trabalhou antes, e, entretanto, por qualquer motivo perdeu o emprego, ou saiu do emprego por qualquer motivo, foi despedido, a empresa fechou, tem direito a subsídio de desemprego. O imigrante não é diferente de um cidadão português de origem. E, portanto, se um imigrante tem um subsídio de desemprego, é porque tem direito a ele, mas tendencialmente os imigrantes não vivem à custa de subsídios, contribuem para a aposentadoria dos meus pais, tal como eu. E, portanto, esta medida é persecutória em relação aos imigrantes, como há outras que também o são, por exemplo, no que diz respeito ao reagrupamento familiar. Um cônjuge não poder ser reagrupado de imediato, não é? A partir do momento que o seu marido ou a sua esposa tem nacionalidade, tem autorização de residência, não havendo filhos menores, tem que esperar algum tempo. Isto é também uma medida persecutória em relação aos imigrantes, que visa apenas, quer uma, quer outra destas duas que acabei de referir, agradar aos partidos de extrema-direita. Bom, pessoal, essas são as alterações até agora. Tem mais alguma alteração que está por vir? Ou essas novidades, tipo, o pacote de alterações é esse? Não. Estas alterações, como nós dissemos, algumas no que diz respeito a vistos e autorizações de residência foram aprovadas, não é? Mas não foram aprovadas, nenhuma delas foi aprovada, são apenas intenções no que diz respeito à aquisição da nacionalidade portuguesa. Porque, como disse, houve um partido que suscitou a fiscalização preventiva e isto vai ser analisado pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, nós não temos uma bola de cristal, não sabemos se vai haver alterações ou não, mas uma coisa que eu tenho vindo a aconselhar é que quem tem a possibilidade de adquirir nacionalidade portuguesa hoje, por exemplo, não há nenhuma medida ainda falada quanto a processos de aquisição da nacionalidade por efeito do casamento. Mas nunca sabemos quando vai surgir. E, portanto, aqueles que hoje já podem adquirir nacionalidade portuguesa, não esperem. Façam-no, porque nós não temos nenhuma bola de cristal para saber se de repente vai haver mais alterações ou não. Esta alteração que eu disse relativamente aos netos não estava prevista. Isto foi algo que surgiu praticamente de repente. Dificultaram o processo dos netos, isso não estava previsto. E, portanto, quem pode hoje requerer nacionalidade portuguesa,
fácil o mais rapidamente possível. Bom, acho que já dá para responder todas as perguntas, são muitas alterações, tem muita novidade, e agora você vê se vale a pena para você, mas a gente já falou que a nossa conclusão é que vindo já preparado vale a pena, vindo com... Documentos, com papéis, com visto, o que for, Exato. com nacionalidade portuguesa, Eliezer, Sim, o que for. e assim vale a pena. Vindo do jeito que eu vim em 2018, nem é mais possível, né? Você vir como turista e vir e conseguir seus documentos aqui, não é mais possível, e também é um perrengue que você passa ali também, que eu passei e mostrei para vocês, que para muitas pessoas pode ser que não vale a pena. Enfim, olha pessoal, eu já falei no início, vou falar de novo. Eu vim aqui com visto de nômade digital e agora eu estou na altura de renovar meu visto. E o Vasco está me ajudando muito aqui com essa renovação do visto, porque não é nada fácil, né? Até mesmo para mim, que eu estou com visto de nômade digital, tá um pouco difícil, né? Para renovar. Eu pensei que ia ser mais fácil, o Vasco está ajudando pra caramba. Então, se você está com alguma dificuldade, se você quiser vir para Portugal com esses vistos, você não tem conhecimento, cara, eu indico muito o Vasco, o e-mail e todos os contatos estão aqui embaixo para você fazer o contato também. E é isso, né? Acho que a gente conseguiu responder as nossas perguntas. Quase tudo, sim. Sim. Fica o resto para o terceiro vídeo. Fica o resto para o terceiro vídeo. Comentem aqui se vocês querem o terceiro vídeo, porque sempre tem atualizações novas, sempre tem coisas surgindo por aí. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado.